Em relação à aula de revisão para a segunda avaliação, eu coloquei um arquivo no sistema com algumas sugestões para que vocês tenham aí mais exercício além dos exercícios da lista, né? E eu vou aqui, não vou resolver como eu não fiz, né, da outra vez. O objetivo aqui não é resolver, mas dar um encaminhamento de como vocês fariam para resolver as questões, né? Então, se vocês repararem aí, eu não cheguei a colocar, inclusive, nenhuma questão de pórtico simples só com barra reta, né? Eu tenho o A e o B, são pórticos compostos de barras retas. O C é um pórtico simples, mas com uma barra curva. O D é um pórtico composto, sendo que um dos pórticos é um arco triarticulado. E, por fim, eu tenho aí a segunda questão, né? Que essa primeira questão é para calcular reação de apoio e fazer o traçado dos esforços internos, né? Força normal, força cortante e momento fletor. E aí, a segunda questão, eu apresento uma configuração, né? Com o posicionamento no plano de dois apoios, o posicionamento de uma rótula, um carregamento vertical de cima para baixo. E aí eu peço para vocês determinarem, né, entre outras coisas, a linha de pressões para aquela configuração, tá? Então, vamos começar com esses pórticos inicialmente, né? Então, eu tenho esse pórtico aqui, né, seria um pórtico composto. Aí, lembrando lá o pórtico composto, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir o pórtico, de modo que esses pórticos isolados, eles sejam pórticos isostáticos, né? Sejam pórticos que eu consiga resolver. Então, por isso, pelo fato, né, de eu ter esses pórticos que formam o pórtico composto total como pórticos isostáticos, o que eu vou procurar? Eu vou ver se eu tenho, né, 3 rótulas seguidas, que aí eu separaria e esse pórtico viraria um pórtico triarticulado. Vejo se eu tenho um engaste logo depois uma rótula, porque aí eu separaria e também um dos pórticos seria um pórtico engastado e livre. Procuro também apoio do primeiro gênero seguido de rótula, porque aí eu conseguiria ter um pórtico biapoiado. E como quarta forma, né, fundamental de pórtico simples que eu tenho seria o pórtico biapoiado com rótula e barra de treliça, que inclusive está aparecendo aqui, né? Então, eu vou começar pensando exatamente nisso. Eu vou olhar para as rótulas e ver aonde é que eu posso separar, né? Aqui eu vejo que eu tenho um engaste e uma rótula depois do engaste. Então, aqui eu vou separar, porque aí esse pórtico aqui vai ficar um pórtico engastado e livre. Aí, daí eu tenho uma rótula, outra rótula, outra rótula. Então, se eu separar aqui, eu tenho esse pórtico aqui com um pórtico triarticulado. Aí, eu vejo que sobrou aqui, né? Percebam que essa rótula aqui está passando nas 3 barras. Então, na hora que eu separo esse pórtico superior, ela continua no pórtico inferior. Porque está no nó, né? Não está aqui nessa barra. Ela está no nó, está interceptando as 3 barras. Então, esse pórtico aqui que sobrou, quando eu tirei esse pórtico de cima, ficaria um pórtico biapoiado com rótula e barra de treliça. Então, a separação que eu vou fazer, né, a decomposição é essa.
Então, primeiramente, eu vou rascunhar isso aqui. Lembrando que, como na rótula, né, eu tenho... Como na rótula eu tenho o momento fletor igual a zero, nessas seções que eu faço separando esses planos, vão aparecer duas componentes de força e não vai aparecer a componente de momento, né? Ai, meu Deus. Então, vamos olhar aqui, né? Como é que eu faria essa divisão, como é que eu iria decidir, né? Quem eu vou resolver primeiro, quem vai, entre aspas, descarregar em quem, né? Então, vou botar essas duas forças aqui. Essas daqui são as forças, né, que vêm pra cá. Vou botar assim, gente, F1, F2, F3 e F4. Aí, aqui entraria F1 e F2, e nesse aqui, né, F3 e F4, né? Lembrando que eu tô invertendo o sinal porque é lei da ação e reação. Essas quatro forças aqui são as forças que os pórticos que estão abaixo fazem no pórtico de cima, e essas forças aqui, daqui e daqui, são as forças que esse pórtico de cima faz nos dois pórticos de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar aí o número de incógnitas que eu tenho. Vou colocar aqui a indicação das reações de apoio, né? Nesses pórticos aqui que eu tenho, que tem apoios externos. E aí eu vou fazer essa consideração agora. Então, eu tenho nesse primeiro pórtico aqui, que seria, eu vou aproximar, né, por um pórtico triarticulado. Eu teria aqui 4 incógnitas e tenho 3 equações de equilíbrio no plano, né? Somatório das forças na horizontal é igual a zero, somatório das forças na vertical é igual a zero e somatório de momentos em torno de um ponto é igual a zero. E tenho mais uma equação de equilíbrio interno que me diz que o momento fletor ali na rótula é igual a zero. Então, eu tenho 4 equações, 4 incógnitas. Então, esse aqui, ó, vou resolver em primeiro lugar, né? E daí, eu vou passar para os outros, né? Vou primeiro fazer essa análise, né? Esse aqui, ó, eu tenho 2 incógnitas aqui e mais essas 3 aqui. Então, eu vejo que nesse caso aqui, eu não tenho rótula nenhuma, né? Então, eu tenho só as 3 equações de equilíbrio. Então, eu teria 5 incógnitas para 3 equações. Então, esse eu não consigo resolver agora. Mas, veja bem, eu tendo F3 e F4, quando eu resolver esse aqui, aí eu fico só com 3 equações, que são as 3 reações de apoio, e aí eu tenho 3 incógnitas. Então, esse aqui eu posso resolver segundo, né? Vamos analisar esse aqui também. Eu tenho 3 reações de apoio e essas 2 forças aqui. Então, eu teria também 5 incógnitas, e aí, 5 não, desculpa, 6, né? Eu tenho 5 aqui das reações de apoio, vou fazer uma indicação aqui da normal, né? Que é uma incógnita a mais, porque eu preciso saber qual o valor dessa normal, né? Para eu conseguir traçar os esforços internos nessas 2 barras aqui, porque aqui tá fechado. Então, como os esforços aqui e aqui vão depender do valor dessa força normal, eu preciso conhecer a força normal. Então, eu tenho 4, 5, 6 incógnitas aqui, contra 3 equações de equilíbrio no plano, né? Somatório de forças na vertical, somatório de forças na horizontal e somatório de momentos em torno de um ponto,
mais uma equação de equilíbrio interno na rótula. Então, eu tenho 6 equações e tenho só... Desculpa, eu tenho 6 incógnitas e tenho só 4 equações. Então, eu não conseguiria resolver. Mas, uma vez que eu resolvesse esse primeiro aqui, eu teria F1 e F2. E aí, eu ficaria só com 4 incógnitas para as 4 equações que eu tenho. Então, eu posso resolver esse aqui em segundo. Então, eu vou só esquematizar como a gente faz. Lembrando aí, nunca é demais falar isso para vocês, tá? Eu coloco, quando eu tô resolvendo aqui, eu coloco esses apoios aqui, mas é importante lembrar, tá? Que esses deslocamentos aqui, eles não estão impedidos na estrutura real, eles não são iguais a zero como eles são nesse pórtico aqui. Eu posso fazer isso porque como eu vou equilibrar, né, eu não vou precisar levar em conta a deformação, não tem problema eu decompor o pórtico assim, colocando esses apoios, que aqui vão aparecer exatamente as duas reações, que vão ser a representação dessas forças aqui que os pórticos de baixo fazem nesse pórtico. Daí aqui, eu teria esse aqui. Né? E aqui eu calcularia as reações e aí passaria aqui com os sinais inversos, né? Com os sentidos opostos. Porque, como eu disse, essas reações aqui são as forças que esse pórtico faz nesse. Então, as forças que esse faz nesse, pela lei da terceira lei de Newton, né? São, de mesmo modo, direção e sentido oposto. E aí, aqui... mesma coisa vem pra cá. Esses dois aqui eu posso fazer já na segunda passagem aí, tá? E aí vocês vão resolver cada um desses pórticos de forma isolada. Aí vejam bem, eu tenho um pórtico triarticulado, um pórtico biapoiado com rótula e barra de treliça e um pórtico engastado e livre. Todos esses 3 tipos fundamentais a gente falou. Tem aí um exemplo completo de cada um desses tipos, em que eu faço a explicação de como resolver, né? Então, vocês veem que esse problema é um problema de pórtico composto, mas que ao mesmo tempo você já está treinando também 3 dos 4 tipos fundamentais. Esse pórtico aqui acaba ficando muito simples, fica com uma barra só, né? Mas é um pórtico. Por que que é um pórtico? Porque tem força normal, né? Não é uma viga, porque a viga só teria flexão aqui, tá? E aí o segundo é parecido. Eu avaliei, né? Eu falei, poxa, qual é o pórtico que eu não abordei aqui? Eu falei, o pórtico biapoiado. Aí eu dei um jeito de fazer aí um pórtico biapoiado. Então, eu vejo esse pórtico composto aí. Esse é bem simples de decompor, porque eu tenho uma rótula só, né? Daí, o que que vai acontecer? Eu vejo que aqui eu tenho um engaste e uma rótula, e aqui eu tenho um apoio do primeiro gênero e uma rótula. Então, eu vou cortar esse pórtico aí. Daí, eu vou desenhar aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, né? Teria esse aqui e teria... esse aqui, né? Daí eu vou colocar as incógnitas que aparecem aqui. Quando eu parto, a princípio, né? Se eu fizesse isso num nó completo, que eu chamo, ou seja, no nó não rotulado, apareceria aí 3 esforços num pórtico plano. Só que como eu tenho uma rótula aí, eu tenho a informação de que o esforço de momento fletor é igual a 0. Então, só sobram 2 esforços. Eu vou representar isso, né, por 2 forças. Vou botar aqui F1 e F2. Aí, aqui, essas forças aqui seriam as forças que a parte de baixo faz na parte de cima. E aí,
Essas daqui... Ai, meu Deus, errei. Deixa eu apagar. Essas daqui... seriam as forças que a parte de cima faz nessa parte de baixo. Aí eu vou fazer a mesma análise, né? Eu vou colocar as reações de apoio. Existentes aí em cada uma dessas partes. Aí eu vejo que aqui, né? Aqui eu só tenho duas partes, então só tem quem eu vou resolver primeiro e quem eu vou resolver em segundo, né? Aqui o que que acontece? Quantas incógnitas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 incógnitas e tenho 3 equações de equilíbrio no plano. Somatório das forças na horizontal, somatório das forças na vertical e somatório de momentos em torno de um ponto, tá? Então, aqui, o que que acontece? Eu tenho 5 incógnitas para só 3 equações. Então, eu não consigo resolver inicialmente. Aí, olhando para esse pórtico inferior aqui, eu tenho uma incógnita, 3 incógnitas, né? 3 incógnitas aqui. E daí, eu tenho 3 equações de equilíbrio no plano. Somatório das forças em X, somatório das forças em Y, somatório de momentos em torno de um ponto. Então, esse aqui eu consigo resolver. Eu tenho 3 incógnitas e 3 equações. Então, aqui eu vou resolver primeiro e esse aqui eu vou resolver segundo. Por quê? Porque uma vez que eu resolvo esse, eu já consigo achar as incógnitas F1 e F2. Eu tendo essas incógnitas, eu já posso jogar para cá como forças conhecidas. E daí, eu resolvo esse outro pórtico aqui em seguida, tá? Então, como é que ficaria? O esquema, né, transformando isso aqui no apoio do segundo gênero. A rótula, onde tem a rótula, onde eu faço a seção, vai virar um apoio do segundo gênero no pórtico que eu for resolver naquela hora, né? Ou seja, que eu vou resolver primeiro. E no outro eu já vou jogar as reações de apoio com o sentido oposto. Então, aqui ficaria assim, né? Um pórtico biapoiado, que eu vou resolver primeiro. Depois, tendo essas reações, eu inverto o sentido delas e aplico aqui, tá? Que é o que eu vou resolver em segundo lugar, né? Como eu disse, eu tenho aí, então, um pórtico engastado e livre e um pórtico biapoiado, que são pórticos, são formas, né? São tipos fundamentais de pórticos simples que a gente já fez exemplos aqui resolvendo, né? Agora aqui eu tenho um pórtico, esse é um pórtico biapoiado, sendo que esse pórtico aqui eu tenho uma barra curva, é uma função de segundo grau, tá? Tenho essa barra curva aí. Como é que eu vou resolver isso aí, né? Eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou botar aqui passo a passo, né? Primeiro, qual é o primeiro passo? Cálculo das reações de apoio. Então, como qualquer outro pórtico, eu vou começar calculando as reações de apoio, né? São simples de eu calcular, porque eu tenho aqui 3 reações de apoio e tenho 3 equações aí de equilíbrio no plano, né? O somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momentos em torno de um ponto. Então, com isso, eu acho muito facilmente essas 3 reações de apoio. Uma vez que eu tenho essas 3 reações de apoio, o que que eu vou fazer agora? Eu vou definir, tá? Essa função
A primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir a equação dessa curva que eu tenho aí, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui essa distância, tá? Eu vou chamar aqui D e aqui de D', tá? É uma distância que eu coloquei lá, né, no enunciado. Então, olha o que acontece. Eu tenho aqui, essa é uma função do segundo grau. Então, a segunda coisa que eu vou fazer, eu vou botar aqui, segunda coisa. Segundo, né? Que eu vou fazer em segundo lugar. Vou determinar a equação da barra curva. Então, basicamente, né, eu tenho uma coisa assim. Eu consigo tirar daqui, né? Eu vou colocar o eixo X partindo daqui, tá? O eixo X partindo daqui. E daí eu vou determinar essa equação. Como é que eu faço para determinar essa equação? Eu chamei isso, lá no exemplo que eu fiz, né? Eu chamei isso de f de x. Aí vejam o que acontece aqui, né? Essa distância eu consigo determinar. Essa distância aqui, né, na verdade, ela vai ser d menos d'. Tá? Aqui, essa distância toda aqui é d. E eu tenho esses valores aqui. Deixa eu pegar esses valores aqui para ver quais são. Aqui 4 metros e aqui 2 metros, tá? Então, o que eu tenho aí dessa função, né? Para eu conseguir determinar uma função do segundo grau, eu preciso de três pontos, né, dessa função. Na verdade, três informações, tá? E as informações que eu tenho aqui são que... Vou botar aqui como é que ficaria o f de x, né? Que vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, eu tenho aqui uma definição de uma curva, né? Uma equação de segundo grau, que essa curva tá dito aí no enunciado, que ela é uma curva do segundo grau. Daí, aqui, né? Eu tenho que f de 0 é igual a 0, que tá aqui, ó. Em x igual a 0, o valor de f de x é igual a 0. Eu tenho, vou botar aqui do lado, para não ter que passar para outra página. Eu tenho que f de 4 vai ser igual a esse d. E eu tenho que f de 6 vai ser igual a d menos d', tá? Então, eu tenho aí 3 valores da função, com isso eu consigo determinar f de x. Aqui eu vou botar 3 pontinhos, aí vocês determinam o f de x dessa forma. Uma vez que eu determinei essa função de f de x, aí eu vou começar a pensar nos esforços da mesma forma que eu penso aqui
quando eu tô tratando de uma barra inclinada, né? O raciocínio é exatamente o mesmo. Só que aqui, o que dificulta um pouquinho mais? O que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Que quando eu tenho uma barra inclinada assim, a inclinação dessa barra é constante, né? Aqui não, se eu for pensar, né, na tangente aqui, por que eu tô falando da tangente? Porque se eu tirar a tangente, a curva, eu vou ter exatamente naquele ponto qual é a direção axial à barra, que é a direção onde está a força normal. E se eu pensar na direção transversal, eu vou pensar aí o que seria, né, essa direção perpendicular a essa força axial. E eu tendo esse ângulo, né, eu consigo determinar. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa curva aqui novamente. Ai, meu Deus, acabou ficando ruim para eu desenhar. Eu vou tentar fazer um desenho aqui que me ajude. Vou fazer primeiro a inclinação. Tá? Só porque eu vou só mostrar para vocês, né, o que está acontecendo. Esse ângulo θ. Aí eu teria, sei lá, essa curva assim, né? Tô tratando dessa seção S aqui, né? Então, eu tenho aqui... Eu sei que a tangente de θ é igual a F' de x, né? Isso eu sei do cálculo, se eu tenho esse ângulo aí como inclinação. E eu sei que essa distância aqui é a própria F de x. Então, eu sei aqui que tangente de θ, vou chamar aqui de... Aqui eu já usei D, né? Lá no exemplo eu acho que eu tinha usado D para ir. Eu vou usar essa distância aqui, oh meu Deus, aqui é a hipotenusa. Ah, pronto, vou usar aqui, ó, cateto oposto, CO. Tangente vai ser igual ao cateto, desculpa, cateto adjacente, pessoal. Cateto adjacente. A tangente vai ser o cateto oposto, que é o Fx, dividido pelo cateto adjacente, que é quem eu quero saber. Isso implica que esse cateto adjacente vai ser igual... O cateto adjacente vai ser f de x sobre tangente de θ. Então, esse cateto adjacente vai ser igual a f de x sobre f' de x, né? Daí, eu tiro a hipotenusa. A hipotenusa, né, vai ser a raiz da soma dos quadrados dos catetos, f de x ao quadrado mais f de x ao quadrado sobre f' de x ao quadrado, tá? E daí, eu tendo a hipotenusa, né? O que eu sei tendo a hipotenusa? Eu já posso tirar, então, eu determino a hipotenusa aqui. Com isso, eu tiro o seno de θ, que é f de x sobre h, e tiro o cosseno de θ, que é igual a esse cateto adjacente sobre h, né? Então, eu consigo, com isso, determinar o cosseno e o seno do θ, né? Eu vou entrar aqui pela esquerda. Se eu tô entrando pela esquerda, eu vou indicar aqui, nesse desenho mesmo, para onde estaria a contribuição da normal maior do que zero e da força cortante maior do que zero. Aí, agora, gente, basta eu fazer aquilo que eu já fazia lá na barra inclinada, né? Eu vou simplesmente decompor. É
claro que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse 15 vezes x, né? Para achar a equação genérica. Lá eu fazia como? Lá eu fazia no começo da barra, no final da barra e ligava, porque era linear. Aqui eu não tenho essa garantia, né? De ser uma função linear, não posso fazer assim, achando em 2 pontos e ligando. Então, quando eu passar essa força para cá, ó, essa força aqui vai depender do x. Então, eu vou escrever o quê? Uma força de cima para baixo igual a 15x. Aí, vou colocar essas reações aqui. É interessante que a gente isole, né? Para calcular a força cortante e a força normal, eu isole essa parábola aqui. E aí, eu transfiro todo mundo, né? Peraí, gente, deixa eu botar mais abaixo aqui. Então, aqui eu tenho essa taxa aqui, de cima para baixo, né? Aí, quando eu isolar, eu vou colocar aqui, né? Uma força aqui e um momento. Não sei em que sentido tá isso não, tá, gente? Tô colocando um sentido aqui aleatório, porque eu não fiz essas contas assim todas, não. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou determinar quanto equivale, né, a força normal, vou decompor, né, eu tenho aí as coisas na direção vertical e horizontal, vou decompor, já tenho como decompor, porque eu já tenho esse ângulo θ aqui, né? Esse ângulo θ, ó, é esse ângulo aqui, né? Então, eu tenho aqui a vertical, a horizontal, isso aqui a gente já tá super acostumado a fazer, né? Θ, 90 menos θ, θ, 90 menos θ, θ, por aí vai. Aí a gente vai colocando, cada contribuição de cada carga na direção da normal, na direção da força cortante. E aí a gente consegue determinar quanto valem esses esforços. Se vocês tiverem ainda alguma dificuldade, dê uma olhadinha lá no material. Eu queria fazer uma observação aqui. Cuidado com esse momento fletor aqui. Gente, esse momento não é 60 kN/m. O momento de 60 kN/m é um momento, tá? Que ele vai estar aplicado, concentrado nesse nó. Então, como é que eu vou saber quem é esse momento daqui? Vou equilibrar esse nó. Eu vou ter um momento vindo por aqui, tá? Tenho esse momento concentrado aplicado aqui, e aí eu vou ter um momento, ó, esse momento aqui, ó, M, que eu vou aplicar aqui, tá? Eu até coloquei com sentido certo aqui, então. Porque aqui o que vai acontecer? Ele tá tracionando o quê? As fibras internas, internas, né? Que seria aqui por dentro. E aí aqui, ó, se eu entrar pela esquerda agora, nesse sentido aqui que eu coloquei, vai estar certo, né? Vai estar tracionando embaixo também. Se eu colocar esse momento pra cá, ele vai estar tracionando embaixo também. Percebam, né, que aqui tá no sentido anti-horário e aqui tá no sentido horário. Por quê? Porque aqui seria chegando a esse nó pela direita e aqui seria chegando a esse nó pela esquerda, tá? Mas, enfim. Daí, cuidado, façam esse equilíbrio aqui. Vejam qual a parte que tá tracionando aqui. Tá tracionando aqui embaixo, então aqui coloca ele, desenha ele tracionando embaixo também. Se aqui tiver tracionando em cima, desenha tracionando em cima também, tá? Então, cuidado com isso, para não querer botar esse 60 kN/m aqui, porque não é 60 kN/m, tá? E aí, eu vou fazer primeiro essa barra em arco separada, da mesma forma que eu fiz lá no exemplo 3, do pórtico com barra curva. E depois eu vou fazer essa barra vertical e a barra inclinada. Aí eu vou fazer como eu já faço em todos os pórticos de barra reta. Depois é só fazer o traçado. Como é que eu vou fazer o traçado? Lembrando, né? Sempre perpendicularmente aqui.
Aqui eu acho que fica mais claro de ver como não tá saindo aqui, tangenciando aqui a vertical, né? Bom, mas aqui era isso. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa mesma estrutura, esse mesmo carregamento, tá? Então, quando eu aproveito a nova estrutura, a mesma estrutura, olha só que legal. Você já sabe como é que é essa função aqui, tá? Você já sabe como é. Você só vai fazer algumas adaptações, porque isso aí é... Aqui, ó, na hora que eu dividir esse pórtico, é um pórtico composto. Vocês estão vendo aqui? 3 rótulas seguidas. Aqui vai dar o quê? Um arco triarticulado que vai descarregar nessas barras engastadas e livres, tá? Então, eu só vou ter que fazer uma pequena adaptação para passar de f de x, aqui que eu chamei f de x, para o valor, né, do y minúsculo, que eu chamo lá, né, que é através o quê? Da linha de fechamento. Mas isso aí é bem tranquilo de fazer, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso pra gente ver como é que faz. Então, vindo aqui agora, né, para esse outro exemplo, que eu até coloquei lá na folha, né, onde eu faço as sugestões, eu coloquei. As dimensões são as mesmas, né? Eu tenho as mesmas dimensões de barra. Eu tenho aqui a diferença, né, que aqui eu tenho deixa eu até colocar isso daqui de caneta, é a única coisa que não tá de caneta. Eu até tenho que apoios diferentes aqui, é claro, né, porque eu coloquei 3 rótulos, mas assim, no sentido de geometria, né, eu tenho essa curva aqui igual a essa barra o mesmo comprimento, mesma inclinação, aqui essa barra o mesmo comprimento, tá? Então, nesse sentido, eu tenho aí a geometria igual, só os apoios e a questão das rótulas, ou seja, só as condições de deslocamento que são diferentes de um para o outro, né? As dimensões são as mesmas, tá? E as inclinações também. Então, aqui, o que vai acontecer? Isso é um pórtico composto, né? Eu fico, então, aqui. Deixa eu botar primeiro da forma que eu tava fazendo. Fico com isso aqui. Né? Aí eu teria em cada uma das rótulas aqui essas forças. Vou chamar de F1, F2, F3 e F4. E aqui eu tenho, né, nesse engaste, as reações do pórtico, né? Ligações dele com o meio externo. Então, o que eu vou fazer? Eu primeiro tenho que resolver esse arco triarticulado aí, né? Uma vez que eu resolvo o arco triarticulado, eu vou colocar essas reações aqui, por quê? Voltando para cá, eu tenho, nessa estrutura aqui, eu tenho 4 incógnitas. 4 incógnitas, né? Essas 4 forças aí, F1, F2, F3 e F4. E eu tenho as 3 equações de equilíbrio no plano, somatória de forças em X, somatória de forças em Y e momento em torno de um ponto. E tenho a equação de momento fletor nulo na rótula. Então, eu tenho 4 equações, 4 incógnitas, eu posso resolver isso aqui, logo de primeira. Então, vou botar aqui primeiro. Aí, eu olho para essas duas
barras aí, né? Essas barras de pórtico engastada e apoiada. Tanto em uma quanto em outra, eu tenho como incógnitas as forças, né, de ligação entre esse arco triarticulado e elas, e as 3 reações de apoio. Então, eu tenho 3 reações de apoio mais 2 forças aí de ligação, que eu, a princípio, não sei quanto valem. Eu só vou saber quando eu resolver o pórtico triarticulado. Então, nessas 2 barras engastadas e livre, eu teria 5 incógnitas com 3 equações, que são as equações de equilíbrio estático no plano. Então, eu ficaria, né, com 5 incógnitas e 3 equações só, eu não conseguiria resolver. Agora, uma vez que eu resolvo esse arco triarticulado, aí eu já conheço F1, F2, F3, F4, aí aqui eu já ficaria só com 3 incógnitas, porque eu conheceria F1 e F2, e aqui também com 3, porque eu conheceria F3 e F4. Então, aí eu teria 3 incógnitas, 3 equações, e aqui também. Então, vai ser assim a forma que eu vou resolver. Então, eu vou resolver primeiro esse arco triarticulado. Vou desenhar aqui, né, como a gente costuma desenhar. Aí, aqui eu teria o ângulo lá, né, que essa linha de fechamento faz com horizontal. Lá na videoaula, na dedução, eu chamo esse ângulo aqui de alfa, né? Daí, eu tenho que, como eu coloquei lá, eu vou colocar com a mesma nomenclatura que eu coloquei na videoaula, tá, gente? Então, aqui eu teria o y minúsculo, aqui teria esse y minúsculo estrela, e essa distância aqui seria o que eu chamei de y maiúsculo, né? O que eu tenho aqui desse outro exemplo, esse f de x, y é igual a f de x da letra C, tá? Então, eu já tenho o y. E percebam que aqui, né, aqui é x, essa distância aí é dado do problema, né, que é o d' menos d, então, eu sei quem é essa distância aqui, e sei quem é essa distância aqui toda, que é 6, né? Então, eu vou até colocar aqui como tangente de alfa é igual a d menos d' dividido por 6, que é aqui o cateto adjacente e o cateto oposto, né? Eu vou botar aqui d menos d', e essa distância toda aqui é de 6. Tá? Então, eu tiro essa relação aqui. Esse y estrela, né? Essa distância aqui sendo x dessa seção, tô olhando para essa seção S. Então, quanto é que vale o y estrela numa seção S? Sendo x aqui a distância entre S e o apoio na direção horizontal. Eu tenho que esse y estrela vai ser igual, né, que é esse cateto, ó, oposto, e aqui o cateto adjacente. Eu posso fazer ou por semelhança de triângulo, né? Vou botar aqui por semelhança de triângulos, que aí já sai, né? D menos d' sobre 6 está para y estrela sobre x. Né? Então, com semelhança de triângulos, eu tiro que esse y estrela vai ser igual a d menos d' vezes x dividido por 6. Então, eu consigo encontrar esse y
y vai ser igual ao y maiúsculo que eu tenho da questão anterior, menos o y estrela. Então, vejam aí, eu já descobri quem é esse valor aí de y, né? Eu já tenho y grande, eu já tenho esse y pequeno. Esse y pequeno, ele vai me ajudar a fazer a determinação, né, do valor dos esforços. Eu posso pegar já, olhar, se vocês quiserem olhar toda a dedução para entenderem bonitinho. Tem lá a dedução feita no desenvolvimento dessa parte. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu tinha até separado para ficar aqui perto de mim. Tá? Lembrando aí, como é que eu vou fazer? Eu vou deduzir, né? Eu vou criar, né, uma viga de substituição, né? Então, eu teria aqui uma viga de substituição. Nessa viga, eu teria essa carga de 15 kN por metro. Aí, eu conseguiria calcular o VA e o VB daqui da viga, que são iguais aqui. Aqui, lembrando, o que eu vou fazer para poder usar todas essas fórmulas aqui, né? Eu vou calcular as reações dessa forma. Nem VA, né? Vou botar V1, que eu não sei o nome que vocês vão dar a esses nós aqui, tá? Isso é uma decisão de vocês. Então, aqui, né? Como é que eu vou determinar? Aí, determino V1 e V2. Como é que eu vou determinar? Vou criar essa viga. Aí, percebam que, na verdade, eu tenho aí uma viga, que seria uma viga biapoiada, com um carregamento uniformemente distribuído aplicado. Olha que beleza! Aí, eu teria, né, que V1 é igual a V2, que é igual a 15 vezes 6 dividido por 2, que vai dar 45, né, quilonewtons aí. E aí, como é que vocês determinariam essa força aqui, H'? Deixa eu até botar aqui a taxa, né, de carregamento. Não ficar parecendo que... Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um momento fletor igual a zero aqui em C. Aí, eu tenho o efeito de VA, o efeito da taxa de carregamento uniformemente distribuído. Esse efeito de VA, tá tudo na vertical, né? VA e essa carga uniformemente distribuída. Então, o efeito de VA e o efeito dessa taxa de carregamento vai ser um momento aqui em C, nessa seção C da viga. Então, eu vou lá em 4 metros, né, que é onde tá essa rótula. Eu desenhei isso no item C. 4 metros, onde está essa rótula, e vejo quanto é que seria o momento aqui. Aí, eu vou dividir pelo F. O que é o F que eu chamei, né? Vejam que aqui eu tenho essa distância total que eu chamei de D, não é isso? Então, eu vou fazer aqui, deixa eu colocar essa observação aqui. Como é que eu vou achar esse F? O F, tá? Vai ser igual, né? Esse F que eu vou utilizar aqui. O F vai ser igual a o Y grande de 4, né? Ou seja, essa função da curva aqui em 4, onde está a rótula, menos o Y estrela em 4 também. Então, eu vou substituir o X por 4 aqui, o X por 4 lá na função que eu encontrei na letra C, que é o Y grande daí, e acho quem é esse F aqui, que é essa distância. É o Y. Esse F aqui é o quê? É o Y minúsculo de 4. Tá?
basicamente é isso. O F é o Y minúsculo de 4. É a distância vertical entre a rótula e a linha de fechamento. E aí, olha, se vocês repararem, eu tenho aqui contribuição de VA e das forças verticais. E aqui, ó, o braço de alavanca de H' vai ser esse F vezes o cosseno de alfa, né? Que aqui tá o F. Vou projetar aqui, o alfa tá aqui, tá? Então, aí eu encontro as reações de apoio. Então, aqui eu vou fazer as reações de apoio. Tá? Eu chamei aí V1, V2 e H'. Então, V1 e V2 eu posso achar fazendo aí a própria viga de substituição, ou se vocês quiserem também, faça um momento, somatório de momentos nesse ponto, eu acho V1, somatório de momentos nesse ponto, eu acho V2, ou somatório de forças na vertical, né? Eu posso achar tudo pelo pórtico, tá? Essa viga de substituição só facilita para eu conseguir chamar as coisas. Ah, isso daqui, olha, é um momento fletor na viga de substituição, é a força cortante na viga de substituição. E aí, uma vez eu tendo H', V1, e eu tenho essa taxa de carregamento, eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz lá na C, né? Eu posso fazer essa... Tá até colocado aqui, olha. Eu posso... Tenho aqui a direção da normal, que é a direção da tangente, olha o ângulo θ aqui. A direção da força cortante, aí eu vou fazer o quê? Colocar VA, colocar a taxa de carregamento, aqui vai ser a taxa de carregamento, né? Sei lá, seria 15 vezes X. E aí aqui, ó, o H' colocando o ângulo alfa aqui. E aí, isso aqui, a gente já fez toda a dedução disso, né? E eu posso fazer utilizando os esforços, por isso que eu disse que facilita, né? Eu utilizo os esforços da viga aqui, o cortante na viga, né? Tanto para a força normal quanto para a força cortante. Então, eu consigo determinar o momento também, eu consigo determinar tanto olhando aqui, como eu falei com vocês na hora que eu fiz essa dedução com vocês. Eu falei que dava para fazer por aqui, até expliquei como é que fazia na hora. Ou fazendo, né, que a derivada do momento em relação à ordenada da barra era igual à força cortante, a coordenada axial da barra, né, igual à força cortante. E aí eu consigo determinar o momento, a gente já tem até aqui, ó. Momento em S de V vai ser igual a H' cosseno de alfa vezes Y. Se vocês quiserem já vi a aula, já entendi como é que faz, vou utilizar as equações prontas, tudo bem, pode utilizar as equações prontas, tá? Ou fazer isso, né? Fazer a seção e fazer essas projeções exatamente como a gente faz numa barra inclinada. Eu vou achar os esforços, né? Então, eu vou botar assim, esse é o primeiro. E aí, depois, quando eu achar os esforços, quando eu achar as reações, então, eu resolvo o pórtico triarticulado todo, aí faço o quê? Passo para o segundo. Aplico V1, V2 e H' nos pórticos de baixo. O que eu posso fazer? Eu, particularmente, acho mais fácil, quando vocês forem fazer essa aplicação nos pórticos inferiores, eu acho mais fácil, e vocês podem fazer isso aqui também, tá, gente? Deixa eu até falar disso, que eu acabei, eu acho que não falando disso na hora. E às vezes pode facilitar a vida de vocês, tá? Veja bem que aqui, se vocês não quiserem mexer com esse ângulo θ menos alfa, é claro que vocês podem pegar esse H', projetar na horizontal e ficar aqui, H' cosseno de alfa, e na vertical,
aqui a galinha seno de alfa, tá? Então, vocês podem fazer a projeção da direção a galinha na direção vertical e horizontal e trabalhar com ela assim. Que aí vai acabar dando a mesma coisa, porque isso daqui, né, se vocês pararem para pensar, é cosseno de θ menos alfa, né? Eu vou ter, eu acho que é cosseno ao quadrado de θ, não, cosseno θ, cosseno alfa. Aí aqui, como é menos, eu acho que é mais, né? Mais seno alfa, desculpa, cosseno θ, cosseno alfa, mais seno θ, seno alfa, né? Não é isso? Eu acho que é. Eu não lembro muito bem, assim, de cor essas relações, não. Mas, se vocês abrirem aqui, decompuserem, vocês vão ver que vai aparecer exatamente o que seria o cosseno de θ menos alfa. Então, é uma opção. Eu sugiro que para vocês jogarem no pórtico inferior, vocês façam essa decomposição, porque senão vai ficar uma confusão miserável de ângulo, né? Então, eu acho até mais cômodo. Eu acho mais cômodo você fazer logo, eu encontrei a galinha, então na hora que eu for colocar nas seções, para eu botar no pórtico de baixo, eu já vou colocar a componente horizontal e vertical de galinha, porque esse ângulo alfa é constante, então o seno e o cosseno deles são constantes, tá? Então, vale a pena você projetar antes de fazer qualquer coisa. E aí, nos pórticos engastados e livres, e calcular as reações nos engastes, e fazer, botar assim, determinar os esforços. Depois que eu fizer isso, determinei os esforços, eu vou tratar como eu trato qualquer pórtico composto. Eu vou simplesmente juntar o pórtico e colocar os esforços, né? Da parte superior e da parte inferior, tá?